Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Nessa aula nós vamos estudar o cumprimento de sentença que contempla a obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Tá? Vocês sabem, nós todos sabemos, que de acordo com a natureza da obrigação, o código prevê um tipo específico de procedimento. Né? Todo processo se desenvolve, se realiza, se concretiza na forma de um procedimento. Então, eu tenho no processo de conhecimento vários procedimentos. Eu tenho procedimento comum e tenho procedimentos especiais. Quando a gente pensa em execução, eu tenho no processo de execução vários procedimentos que vão variar aí de acordo com a natureza da obrigação. E o cumprimento de sentença fica aí entre esses dois. Né? E eu tenho várias formas de cumprir sentenças porque eu tenho obrigações com naturezas distintas. E tá, mesmo a obrigação tendo natureza distinta, por que eu preciso ter um procedimento específico? E aí é que a gente tem que refletir, que é o seguinte: dependendo, já que no processo de execução a gente quer forçar o cumprimento da obrigação, a gente só vai utilizar o cumprimento de sentença quando a obrigação não foi cumprida voluntariamente, a gente tem que pensar que aquele meio coercitivo que é extremamente eficaz para um tipo de execução, para um tipo de obrigação, ele não necessariamente vai ter eficácia com relação a outro tipo de obrigação. Um exemplo, a gente sabe que a penhora de bens é um meio coercitivo. Eu vou bloquear patrimônio e se a pessoa não pagar, eu vou alienar esse patrimônio. Pode ser alienação particular, alienação pública, pode ser até a adjudicação desse bem para mim, né? E essa é uma forma, é um meio coercitivo. A pessoa, não quero perder esse patrimônio, esse bem está na minha família há 5 gerações, não, é melhor ir lá e procurar a pessoa para fazer um parcelamento, para tentar negociar um desconto para eu pagar, para retirar esse bloqueio patrimonial. Tá, agora, existe um outro meio coercitivo que a gente sabe, que é o da multa diária, das astrentes judiciais. Se alguém me deve 100 mil reais, adianta eu impor uma multa diária pelo não cumprimento dessa obrigação? No dia, R$1.000 de multa diária, no dia seguinte ele me deve 101 mil reais, no outro dia 102 mil reais, até que daqui a um tempo ele está me devendo 200 mil reais. Se ele não me pagou 100, ele vai me pagar 200? Então, significa que a multa diária não necessariamente é um meio coercitivo eficaz para forçar o pagamento de uma quantia. A penhora se mostra como meio eficaz ou mais eficaz para forçar o pagamento de uma quantia. Né? O oposto também. Quer dizer, se eu estou diante de uma obrigação de entregar coisa, para que eu vou penhorar bens? Se eu posso apenas pedir para o juiz expedir um mandado de busca e apreensão, se eu souber onde a coisa está. Então, de acordo com a natureza da obrigação, eu tenho um meio coercitivo mais adequado. E ele é mais adequado para aquela obrigação porque ele vai ser mais eficaz. Quando a gente fala do eficaz, a gente está pensando aí, é um mínimo de esforço e o máximo de resultado. Está mais para o lado, passeia aí entre o lado da eficácia e da eficiência. Né? A eficiência tem um quê? Está ali no plano da gestão também do processo, de você saber conduzir o processo de maneira célere, de maneira econômica, do ponto de vista da economia processual, não da economia meramente financeira, mas economia nesse sentido, de com o mínimo de atos eu conseguir produzir o máximo de resultado. Tranquilo? Então, vamos trabalhar com as execuções, né, o cumprimento, na verdade, de sentença, daquelas obrigações de fazer ou de não fazer. Então, vamos lá, vamos olhar aqui para o material. Obrigação de fazer ou não fazer são 2 artigos que estão ali, artigos 536 e 537, tá? Então, primeira coisa, o código diz o seguinte, que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica, ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Olha só, efetivação da tutela específica. O que é a tutela específica? É aquela obrigação in natura, é a obrigação que alguém assumiu perante você.
Então, obrigação in natura, eu quero daquele jeito, tá? Obtenção de resultado prático equivalente vai ser, então, o cumprimento de uma outra obrigação, que pode ser, inclusive, cumprido por terceiro, mas que vai alcançar um resultado prático equivalente. Como funciona isso? Vamos lá, eu contrato uma pessoa para pintar a minha casa. Uma pessoa para pintar minha casa. Pintor de parede, não estou falando de contratar um pintor, autor de obra de arte, né? Um pintor para pintar minha casa. Aí aquele pintor que eu contratei, ele não cumpriu a obrigação. Ele não pintou no prazo, começou a me enrolar. E aí eu vou entrar com a ação para executar essa obrigação de fazer que ele assumiu comigo. O que vai acontecer? Vamos supor que esse pintor não tenha cumprido a obrigação porque ele se machucou e aí ele não consegue mais pintar. Bom, então, tem uma forma de eu obter um resultado prático equivalente? Tem. Qual? Se eu só quero a parede pintada, eu posso contratar qualquer pintor, mas eu já contratei aquele, então o que eu vou fazer? Eu vou pedir ao juiz que determine, não é? Que o executado, ele vá contratar um pintor para cumprir a obrigação. E aí eu vou ter a obtenção de uma tutela pelo resultado prático equivalente, tá? Claro que isso aqui só vai ser possível quando eu estiver diante de obrigações que não são personalíssimas, né? Porque obrigações personalíssimas, aí já é um negócio mais complicado. Então, eu contrato o Oscar Niemeyer para fazer o projeto arquitetônico de uma casa para mim, e aí ele fica doente e não consegue mais desenhar. Não tem possibilidade de um resultado prático equivalente, né? Então, nesse caso, eu vou ter que buscar a conversão disso aí em perdas e danos, tá? Aí o código diz o seguinte: o juiz poderá determinar, entre outras medidas. Então, esse rol, sempre que fala entre outras medidas, está falando que o rol de medidas que estão aqui é exemplificativo. Exemplificativo, ok? Então, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas. Essa multa é que a gente chama de astrentes judiciais ou judiciárias, como aquela multa diária pelo descumprimento da obrigação constante de um contrato, que a gente chama de astrentes contratuais. Essa multa diária pelo descumprimento de uma obrigação processual são astrentes judiciais, astrentes processuais. Busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial, ok? Quando ele fala aqui em busca e apreensão, o legislador diz o seguinte, que a busca e apreensão, o mandado de busca e apreensão tem que ser cumprido por 2 oficiais de justiça, tá? Porque busca e apreensão é um negócio mais complicado, é um ato um pouco mais agressivo, né? A pessoa vai entrar na sua sala, na sua casa, vai começar a revirar gaveta, vai começar a revirar armário, vai entrar no escritório, vai mexer nos livros, vai mexer no computador, vai mexer em tudo, né? Então, para evitar que depois apareça lá o executado acusando o oficial de justiça de ter cometido algum abuso, de ter cometido algum ilícito, etc. e tal, você vai ter 2 oficiais de justiça, porque aí você vai ter dando suporte, né, à atuação, a atuação legítima do outro, né? E, tendo fé pública, vai poder certificar o que realmente aconteceu, tá? E, além disso, é óbvio que quando eu digo, senhor juiz, esse bem, ele, na verdade, aqui a gente vai ver que a busca e apreensão ela é mais eficiente no caso de obrigação de entrega de coisa, né? Porque eu vou buscar e apreender o que numa execução de obrigação de não fazer? Não tem nada, mas, na verdade, esse artigo, ele traz essas disposições porque esse artigo ele é aplicado também
no cumprimento de sentença que contempla a obrigação de entrega de coisa, tá? Porque, como eu falei para vocês, isso é um rol exemplificativo de poderes que o juiz pode utilizar, ok? E aí, quando eu preciso realizar uma busca e apreensão, que eu já vou ter que fazer isso com 2 oficiais de justiça, pode acontecer, de chegando à porta da residência do executado, o executado pegar e não abrir a porta. Pode acontecer isso. E aí, o que vai acontecer? Bom, a gente vai precisar de um mandado de arrombamento. Então, o oficial de justiça não vai fazer nada na hora, se chegar lá e a pessoa se opuser ao ingresso do oficial de justiça, vai chegar para o magistrado que expediu o mandado de busca e apreensão, e vai dizer, olha, será necessário arrombamento, eu preciso da ordem de arrombamento. Então, ele vai solicitar a ordem de arrombamento. E aí, o juiz, deferindo essa ordem de arrombamento, vai encaminhar os oficiais de justiça, os 2 oficiais de justiça, e os oficiais de justiça sabem que esse ato, para ter validade, tem que ter 2 testemunhas. Ele tem que ser praticado na presença de 2 testemunhas, ok? Então, tá aqui, ó, havendo necessidade de arrombamento, será solicitada a ordem ao juiz e o mandado cumprido na presença de 2 testemunhas, ok? O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo da sua responsabilização por crime de desobediência, tá? Então, a ordem judicial para entregue sob pena do pagamento de multa, você vai ter aí a possibilidade de aplicação de 2 multas, uma pela litigância de má-fé, outra que é a multa diária pelo descumprimento da decisão, e ainda pode responder por crime de desobediência, tá? Até porque uma multa não exclui a outra, ok? E a gente vai ter aplicação subsidiária, não tem esse S aqui, aplicação subsidiária das regras de cumprimento de sentença que contempla a obrigação de pagar quantia, né? Então, no que couber. Óbvio que, como eu disse para vocês, lá fala de penhora como meio coercitivo. Como é? Eu vou fazer penhora para uma obrigação de fazer? O que eu vou penhorar para uma obrigação de fazer? Ou uma obrigação de não fazer? Então, é só naquilo que couber, tá? E aí a gente pode pensar no cabimento da impugnação, né? Então, aplicação das regras de cumprimento de sentença de pagar a quantia, no caso da obrigação de fazer ou não fazer. Mas aí vamos lá, impugnação, bom, excesso de penhora, não tem excesso de penhora, né? Erro de avaliação também não tem, então a gente tem que aplicar com grano salis, né? De forma moderada, ou seja, da forma que couber, naquilo que couber, tá? Então, vamos focar um pouco aqui na questão da multa, né? Que eu disse aqui que pode até haver o pagamento de 2 multas, uma pela litigância de má-fé, e a outra pelo descumprimento da decisão, que é essa daqui, essa multa, as chamadas astrentes judiciais. Então, a multa independe de requerimento, é uma punição, e ela poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito, tá? Então, ela é cabível em qualquer fase, para cumprimento de tutela provisória, na sentença, na execução, e ela independe de requerimento. Por quê? Porque é o judiciário afirmando a autoridade das suas decisões. O valor da multa será devido ao exequente. Sim, a multa que é devida, que fica com o Estado, é aquela multa pelo ato atentatório à dignidade da justiça. Se for caracterizado o ato atentatório à dignidade da justiça, a gente fala em multa que vai ser revertida para o Estado, tá? Fora isso, ela é revertida para outra parte. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá, enquanto não for cumprida a decisão, que a tiver combinado, tá? Então, ela é para forçar o cumprimento, desde o dia que o juiz decretou, primeiro dia seguinte já tem uma multa, segundo dia, multa diária de R$1.000, primeiro dia seguinte já tem R$1.000 a mais, segundo dia, R$2.000, terceiro dia, R$3.000 e assim sucessivamente. Até o dia que o executado cumprir a obrigação e avisar o juiz que foi cumprida a obrigação. Aí o juiz para.
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, da multa que ainda está por vencer, tá? Ou excluí-la caso verifique que. Então, a primeira coisa, aquela multa que já incidiu, então ele colocou R$1.000, aí entrou 1.000 aqui, entrou 1.000 aqui, entrou 1.000 aqui, entrou 1.000 aqui, e simplesmente o réu não está cumprindo a obrigação. E aí, o juiz pode reparar o seguinte, que essa multa, ela se tornou excessiva demais, e por isso o cara, agora já estou lascado mesmo, agora não tem jeito. Então, ele vai chegar e vai dizer assim, não, tudo bem, eu vou baixar essa multa para 300, mas aqueles 1.000 que foram antes continuam valendo, tá? Por quê? Porque o que fala aqui? Que o juiz poderá modificar o valor ou modificar a periodicidade da multa vincenda. É da multa que ainda não venceu. É do que vem dali para frente. Então, para trás, ele não vai poder reduzir, tá? Então, ele pode fazer isso de ofício ou a requerimento. Caso ele verifique que se tornou insuficiente ou excessiva essa multa, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial, superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Então, claro, se ele, eu paguei depois, eu já paguei metade, então eu vou mexer nessa multa aqui para poder ficar mais adequada, eu vou diminuir essa multa, tá? Ou uma justa causa para o descumprimento. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, tá? Então, mesmo quando tem essa multa diária e tudo, né? Você pode até fazer a execução provisória e aí, na hora que você penhorar dinheiro, por exemplo, do devedor, esse dinheiro fica depositado em juízo. E você não pode levantar esse valor, tá? Só depois do trânsito em julgado, se você ganhar. Então, a gente vai ter aqui, a gente está falando de obrigações. E quando eu pego pagar, quantia, certo, contra a fazenda pública, contra particulares, obrigação de fazer ou não fazer, entrega de coisa, obrigação de pagar alimentos. Então, quando eu pego aqui, que é o seguinte, qual é o meio coercitivo? Na verdade, não é bem um meio coercitivo, mas, enfim, não deixa de ser, porque é um bloqueio de recurso público que só pode ser utilizado para aquela destinação específica, né? Então, nesse caso aqui, eu vou ter o meio que é utilizado é o precatório. A de pagar alimentos, eu posso ter a prisão ou a penhora. Execução de pagar a quantia certa contra particulares, o meio coercitivo é a penhora. Na de fazer ou não fazer, em regra, é a multa diária. E a de entrega de coisa, em regra, o meio coercitivo mais eficaz é o mandado, busca e apreensão para bens móveis,
mandado de emissão na posse para bens imóveis. A pessoa nunca exerceu a posse, comprou um bem, a outra parte não entregou. Se for um bem imóvel, a gente manda, né, se pedir mandado de busca e apreensão, procura, apreende e entrega. Um bem imóvel, você não vai ter como apreender para entregar. Então, você vai pedir um mandado de emissão na posse. Ah, por que não é reintegração de posse? Porque nunca teve posse. Eu só posso ser reintegrado daquilo que eu tenho, né? Ou que eu já tive, na verdade. Aquilo que eu já tive, tá? E nessa questão aqui da obrigação de fazer ou não fazer, a gente tem que lembrar que existe aqui a forma de eu buscar a tutela específica da obrigação. E eu posso buscar uma tutela que assegure um resultado prático equivalente. E óbvio que se eu também não conseguir, eu vou ter que resolver tudo isso em perdas e danos. Porque no direito, sempre que eu não posso obter uma obrigação in natura, eu converto ela em perdas e danos. Tranquilo? Então, isso aqui é uma visão geral, só para a gente fechar aqui, ó. Obrigação de entregar coisa. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença. Então, o prazo já vai estar estabelecido na sentença. Será expedido mandado de busca e apreensão ou de emissão na posse, em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel, busca e apreensão. Coisa imóvel, emissão na posse. Tá? A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor. Saber se são benfeitorias necessárias, que eu posso fazer a retenção, né? Então eu tenho que especificar aquilo ali. Tá? O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento. A gente tem que ficar esperto aqui, porque lá quando a gente estudou as aulas de contestação, de defesa do réu, aqui a contestação a gente está falando da fase de conhecimento mesmo, né? Defesa do réu, a gente não viu lá nem em matéria preliminar a menção a isso, retenção de benfeitorias, né? E ele, na verdade, essa matéria é uma matéria que a gente tem que discutir lá. E, eventualmente, quer dizer, isso pode ser até uma questão de mérito, não necessariamente é uma preliminar, é uma matéria até vinculada com o mérito. Mas o legislador poderia ter feito alguma referência quando tratou lá da defesa de mérito direta. Ele não fez. Então, a aplicação do direito de retenção deve ser exercida na contestação, na fase de conhecimento, e existe uma aplicação subsidiária também das regras do cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Tá? É só um artigo, é só isso. A visão geral é essa aqui, que eu coloquei para vocês. E agora é pegar o nosso material e aprofundar o exame do tema. Ok? Então, ficamos por aqui e terminamos com essa aula. Terminamos o ciclo de aulas, o grupo de aulas relacionadas com o cumprimento de sentença. A gente tem muita coisa para falar sobre execução ainda, né? Muita coisa para estudar. Tecnicamente, na verdade, a meu juízo, o código deveria ter uma outra forma de estruturação, que nós pudéssemos estudar os aspectos gerais da execução, que se aplicam tanto ao cumprimento de sentença quanto às execuções de título extrajudicial, para daí sim fazer a diferença dos procedimentos, né? Como era lá nos princípios do Código, a diferença é que era tudo execução, não tinha um cumprimento de sentença. Mas o legislador preferiu colocar dessa forma, colocou inclusive o cumprimento de sentença após a coisa julgada, após a sentença e após a coisa julgada. Mas assim, a gente tem situações aí que eu vou buscar lá no livro das execuções elementos para aplicar aqui no cumprimento de sentença, pois existe aplicação subsidiária. E a gente vai encontrar lá situações que eu tenho que vir aqui no livro do cumprimento de sentença para voltar lá para execução autônoma de título extrajudicial. Ok? Então, a gente já tem bastante coisa para falar.
sobre execução, e aí eu recomendo que se estude, né? Apesar de o código não estar estruturado dessa forma, apesar de as aulas não estarem estruturadas dessa forma, mas eu recomendo que, encerrando aqui agora o estudo do cumprimento de sentença, independentemente da ordem que você escolheu para estudar, para assistir os vídeos, trabalha em conjunto a questão das execuções, porque se fosse seguir a ordem do código, né, após o cumprimento de sentença, o código começa a trabalhar com os procedimentos especiais. Tranquilo? Então, nas próximas aulas a gente vai abordar essa temática das execuções autônomas, né, da execução de título executivo extrajudicial. Assim como também nós vamos abordar ainda os procedimentos especiais e todos os meios de impugnação de decisão judicial, tá? Ou impugnação das decisões judiciais. Mas isso aí é matéria para as próximas aulas. E por enquanto, a gente vai ficando por aqui e nos encontramos em outra oportunidade. Até lá!